Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Momento de reflexão. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Graças a Deus, meus queridos, o Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 13 a seguir. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus queridos, palavra de Deus que se encontra, que está escrita, contextualizada no Evangelho que escreveu São Lucas, no capítulo de número 24. Amados, antes de adentrarmos ao texto, na epígrafe do texto, no capítulo de número 24, está escrito a seguinte frase: no caminho de Emaús. Mas o que era Emaús? O que viria a ser Emaús? Emaús era uma cidade que distanciava 11 quilômetros de Jerusalém. Emaús era uma cidade conhecida por toda aquela região como uma região aonde as águas termais eram águas de descanso, águas quentes, águas que os homens usavam para banhar-se, para tirar o cansaço da fadiga. Não à toa, Anás e Caifás tinham residência em Emaús. Emaús era a cidade conhecida como a cidade das águas quentes. Então, você vê aí que os discípulos, os dois, estavam saindo de Jerusalém. Jerusalém era conhecida como a cidade de descanso, a cidade de Deus. Jerusalém, que é Jerusalém em hebraico, Jerusalém quer dizer lugar de paz. Ora, vejam que esses discípulos estavam saindo de Jerusalém para Emaús, saindo de um lugar de paz para um lugar de águas quentes. Meus queridos, e o que muito nos impressiona é que o próprio Cristo, quando ressuscita, ao invés de ir aos seus discípulos que estavam reunidos, ele vai direto em direção ao caminho de Emaús. Por quê? Porque aqueles dois homens estavam conversando e o texto diz que eles estavam enfrentando um grande problema. E que problema é esse, missionário? Eles estavam tristes, eles estavam abatidos, eles estavam preocupados. Quem é, meus queridos, que nos dias atuais que vivemos não passa por problema, não passa por situações aonde se encontra triste, abatido, cansado, querendo desistir? Eles estavam assim, os dois discípulos no caminho de Emaús. Problemas sempre vai haver. Aqui você tem
queridos, um grande problema. Aqueles homens eram discípulos de Jesus. Jesus morreu. Os planos daqueles dois homens foram frustrados. Não existia mais horizonte. Se sentem derrotados. Eles estavam conversando, diz o verso de número 15, a respeito de tudo o que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, tristes, abatidos, cabisbaixo, uma presença chega perto deles dois. Meus queridos, eu não sei, meus amados, você que está ouvindo este trabalho, este programa, esta noite, você que está comigo pelo TikTok, no Facebook, no Instagram, qual é o seu problema? Eu pergunto esta noite e você vai me dizer, tenho muitos, missionário, mas eu quero te dizer uma coisa, mesmo que os seus problemas sejam enormes, mesmo que a sua situação esteja difícil a ponto de você querer desistir, eu quero te apresentar este homem que foi até o caminho de Emaús para resgatar aqueles dois discípulos que estavam afastados de Jerusalém. Meus queridos, eu quero lhes falar esta noite sobre quando nós nos colocamos no caminho de Emaús. Emaús pode simbolizar um lugar aonde você planejou ir, um lugar aonde você acha que vai conseguir descanso, mas na verdade não é o lugar de descanso, porque o lugar de descanso se encontra no lugar aonde Deus mora, no lugar aonde Jesus está. A história dos dois discípulos a caminho de Emaús é uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas. A palavra Emaús, ela vem da expressão hebraica Ramá, que significa fonte de água quente. Era um povoado que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam um pouco longe, mas o que me deixa impressionado, meus queridos, é que mesmo eles indo no caminho contrário a Jerusalém, Jesus sai do túmulo, ressuscita, porque o texto diz que havia se passado 3 dias desde a sua morte, ou seja, assim que Jesus ressuscita, ele vai atrás daqueles dois homens. Eu tenho uma palavra de Deus para você, mesmo que os outros te desprezem, mesmo que você esteja aí triste, abatido, preocupado, angustiado, Jesus esta noite foi até você. Jesus esta noite vai até você. Jesus esta noite fala com você. Jesus havia sido crucificado na sexta. Havia se passado 3 dias desde sua morte. Então ele ressuscita e vai se encontrar com aqueles dois homens. Eu quero falar sobre aquelas duas pessoas, aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, porque muitas vezes nós traçamos caminhos para nós andarmos que não são os caminhos de Deus, e o sofrimento vem na nossa vida porque estamos no caminho de Emaús. Eu não sei qual fé você professa, eu não sei se você é cristão, se você é de outro segmento religioso, mas com certeza você é um daqueles que passa por problemas na sua vida. Eu quero te dizer esta noite que Jesus é a solução para os teus problemas, que Jesus é aquele que vai atrás dos discípulos que estão no caminho de Emaús. Algumas características interessantes sobre aqueles dois homens. E que características são essas? Primeiro, estavam no caminho errado. Muitas vezes nós fazemos planos, projetos e pensamos que estamos fazendo a coisa certa, mas a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a direção ela vem de Deus. A palavra de Deus diz: se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela.
A palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você sabe por que você não está descansando? Você sabe por que você está assim preocupado? Você sabe por que você está abatido? Você sabe por que você está angustiado? É porque você está no caminho errado. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que eles estavam indo para Emaús, sendo que a ordem era permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido. Jerusalém é conhecido como lugar de paz, enquanto que Emaús, lugar de água quente. Jesus não quer para você água quente. Jesus não quer para você preocupações. Jesus, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O salmista diz: prepara uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A palavra de Deus diz que Jesus é aquele que dá a água da vida. Ele disse àquela mulher no poço de Samaria: mulher, se tu soubesse quem é que te fala, Jesus tem a água que mata a sede, mas a água de Jesus não só mata a sede, mas te leva a águas tranquilas, refrigera a tua alma. Tudo isso que está acontecendo na sua vida, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, é porque você está no caminho errado. E qual é o caminho certo? O caminho certo é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a direção, eu sou a luz, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles estavam no caminho errado, mas mesmo eles estando no caminho errado, Jesus vai lá. Eu não sei o que é que você está passando, mas essa noite eu creio, Jesus já está falando ao teu coração, Jesus já está falando à tua mente, Jesus já está falando na tua alma. Saia de Emaús e volte para Jerusalém. A segunda característica sobre aqueles dois homens é que Jesus chega para falar com eles e eles não reconhecem Jesus. Porque tem muita gente que conhece o Jesus da religião, o Jesus da tradição, o Jesus que morreu naquela cruz, mas o nosso Jesus já ressuscitou e vive no nosso meio. O nosso Jesus, ele quer morar no teu coração. Jesus não está mais naquela cruz. Jesus havia ressuscitado, falava com eles. E eles, apesar de terem andado com Jesus durante 3 anos, não reconheceram Jesus, nem pela voz, nem pelas palavras, nem muito menos pelo rosto. Não conheceram a Jesus. Meu querido, tem muita gente que pensa que conhece a Jesus. Tem muita gente que acha que Jesus está na religião. Jesus não está na religião. Tem muita gente que acha que Jesus está nas placas das igrejas. Jesus não está nas placas das igrejas. E aonde Jesus está? Jesus está aí falando ao teu coração, ao teu ouvido, dizendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos. Todos. Jesus quer todos. Jesus não abre mão de ninguém. Você pode dizer: ah, mas para mim não há mais solução. Eu estou mergulhado na droga, eu estou mergulhado no álcool. Não há para mim mais solução. Meu querido, da maneira como você está, Jesus te abraça, Jesus te ama, Jesus te quer. E nessa noite, Ele quer ter um encontro contigo. Andaram com Jesus, mas não conheciam Jesus. Por quê? Porque o sofrimento, o problema do momento cegou a visão daqueles homens e eles não conseguiam enxergar que ali estava Jesus.
A terceira característica daqueles homens é que, mesmo não conhecendo Jesus, eles também não se conheciam. Ainda não tinham entendido que Jesus morreu pelos seus pecados e de toda a humanidade. E jogavam a culpa sobre os sacerdotes e os príncipes que crucificaram a Jesus e não entendia quem na verdade eles eram. Que a partir daquele momento Cristo havia morrido por toda a humanidade, e ele diz: todo aquele que crê, mesmo que morra, viverá. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas passaram e tudo se fez novo. Jesus, falando a Nicodemos, ele diz: necessário vos é nascer de novo. Aqueles homens não sabiam quem eles eram de verdade. Eles eram seguidores de Cristo, mas não sabiam quem na verdade eles eram. Quarta revelação sobre aquele caminho de Emaús naquele dia: estavam decepcionados. Meus queridos, quantas pessoas que não se decepcionaram com a religião, se decepcionaram com isso, com aquilo, com os costumes, com aquilo outro. Meu querido, eu quero ver você se decepcionar com Jesus. Jesus não decepciona ninguém. Aqueles dois homens depositaram as suas esperanças em um Jesus que eles pensavam que viria libertar Israel do poderio romano, do poder invasor, mas Jesus veio libertar o povo, foi dos seus pecados. Jesus morreu, foi para que eu e você fôssemos livres, mas estavam decepcionados. Eu falo para você que está afastado do caminho do Senhor: o que foi que te decepcionou? O que foi que te fez recuar? O que foi que te fez abandonar o caminho? Eu te pergunto: Jesus alguma vez te decepcionou? O Espírito Santo alguma vez te decepcionou? Não, eles estavam decepcionados, tristes. Talvez você que me ouve esteja decepcionado com um familiar, com um relacionamento, com o trabalho, com as suas coisas, talvez até com a igreja que você congrega. Talvez você esteja decepcionado com os seus amigos. Mas eu quero te mostrar um que não decepciona ninguém. Ele diz: vinde a mim todos, e eu vos aliviarei. Quinta característica daqueles que estavam no caminho de Emaús: eles não tinham discernimento. Eles não conseguiam discernir quem era Jesus. Jesus está com eles, anda com eles, passa o dia todo, o sol declina, já é noite, e eles não conseguem discernir a presença de Jesus. Meu amigo, se tem uma coisa que o ser humano precisa conhecer, é a presença de Jesus, porque quem tem a presença de Jesus não tem luta, não tem dificuldade que o faça deixar Jesus, não tem dificuldade que o faça abandonar a sua cruz, não tem problema que o faça sair da presença de Jesus. Sexta e última revelação: Jesus se apresenta para eles. Jesus vai se afastando, mas mesmo que você não consiga descobrir a verdade, as palavras de Jesus são tão poderosas e tão fortes, que aqueles homens chamaram aquele companheiro para que ficasse com eles. E eles disseram: não vá, o sol já declina, fica conosco. Por quê? Porque a conversa era boa,
porque as palavras eram de vida. Porque a palavra de Jesus é diferente. A palavra do homem fere, a palavra do homem agride, mas as palavras de Jesus são espírito e vida. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Então Jesus fica. E os judeus têm um costume de, antes